Olá, muito boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico especial de perspectivas para a economia em 2018, diretamente do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. E 2017 foi um ano de recuperação da economia do país, depois da recessão aprofundada em 2015 e 2016. Foi um ano de um leve descolamento da economia, mas que a própria economia teve da política o reforço das reformas estruturais, em que a trabalhista já é uma realidade e ainda se persegue a reforma da Previdência. O que esperar de 2018? Como será a economia a partir de agora? Durante esta semana, nós teremos aqui no Cenário Econômico uma série de entrevistas para falar dessas expectativas. Hoje, o convidado é o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, que está conosco aqui no estúdio da B3. Jason, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Nós passamos por um ano difícil, mas foi um ano de recuperação. A dor de 2015 e 2016, eu suponho, ainda persiste, porque nós temos ainda um nível de desemprego muito alto. O mercado de trabalho se recupera, mas nós temos muita gente tentando voltar ao mercado de trabalho. Mas eu tenho uma inflação controlada, eu tenho uma taxa de juros em 7%, a última decisão do Comitê de Política Monetária foi essa, e tenho a produção industrial crescendo, ou seja, eu tenho vários indicadores que indicam objetivamente um 2018 melhor que 2017. Nessa avaliação, o que a gente pode esperar para 2018, na sua opinião, Jason? Nós ainda estamos vivendo sob analgésicos, vamos dizer assim, das dores dos anos anteriores, mas esse ano tende a ser o ano da recuperação. Todos os indicadores antecedentes, até que você citou, estão em linha de recuperação. O desemprego é declinante, apesar de ser ainda bastante alto, ele é declinante. Os indicadores de atividade econômica entraram num ciclo de recuperação. Nós tivemos, no ano passado, alguns, por exemplo, vendas varejo, em alguns momentos chegaram a ser negativos, mas eram efetivamente por decisões de consumo e não tanto pela atividade econômica. É uma atividade econômica, como eu citei, em recuperação. Então, isso significa que nós temos o que se chama de hiato do produto, que é a diferença entre o PIB potencial brasileiro e o PIB, que vai ser o PIB real. Essa distância, ela é relativamente grande. E havendo essa distância relativamente grande, nós temos um espaço para que essa atividade econômica se recupere daqui até o final do ano, sem que isso gere inflação. Que como esse diferencial, que um dos pesos que se tem no NUSS e no emprego, no emprego estrutural, é a taxa de desemprego do Brasil, que vai ficar alta até o final do ano. Ela vai ficar relativamente alta, porque ela ainda vai seguir um ciclo declinante. Mas 2018 ele não tem desafios econômicos. Nós temos muito mais desafios políticos, porque nós somos um ano de eleição, um ano importante de eleição. Nós temos problemas que podem surgir com classificações de risco do Brasil. Nós perdemos no passado agora importantes classificações de risco por conta de todos os problemas que nós passamos e podemos perder outras caso o cenário político continue a se deteriorar. Então dependemos das reformas para avançar. O Copom tem condições inflacionárias e de atividade econômica para continuar cortando juros, mas como falei, tudo depende de um contexto político que ainda precisa se firmar bastante. Jason, olhando para a lógica econômica, que é sempre baseada em expectativas, em 2016 nós tivemos a mudança de governo, nós tivemos todo aquele imbróglio do impeachment, mas nós começamos a ter uma recuperação. Aliás, a taxa de juros começou a cair em outubro de 2016, para ter uma fase declinante impressionante, com cortes de 1 ponto percentual em algumas vezes pelo Comitê de Política Monetária ao longo de 2017. Essa previsão que você faz da possibilidade do Copom voltar a cortar juros, o que é uma boa notícia por vários pontos de vista, sobretudo na recuperação econômica, mas a expectativa de empresários, ele faz um investimento hoje e o investimento é sempre de longo prazo, o investimento tem que ser maturado. Esses investimentos começaram a ser feitos em 2017. Exato. Ou seja, ninguém vai abandonar a lógica econômica brasileira, mesmo que se tenha algum solavanco político, é isso? Mais ou menos, porque a base da recuperação de 2018 vai ser menos o investimento e mais o consumo. Se a gente colocar isso, vamos colocar isso no chão da fábrica, vamos colocar isso no linguajar mais popular. Imagine que em 2014, 2015, você sentava numa empresa com 15 pessoas. Passando o tempo, você chegou ao ponto que tinham 10 pessoas. Chegou em 2015, tinham 7 pessoas. Chegou antes do impeachment em 2016, tinham 5 pessoas. Você é aquela pessoa que sobrou dentro da empresa. Você vai ser a última pessoa do mundo que vai consumir qualquer coisa. A sua decisão de consumo já está deteriorada. Você vai economizar porque você não sabe do futuro
você está temendo em relação a tudo, então você automaticamente liga o modo economia. O empresário, como ele está cortando, ele já está no modo economia faz tempo. Então, vamos dizer assim, o trabalhador ele tem um efeito defasado em relação ao empresário. Uhum. O que acontece agora é que desde o, vamos dizer assim, do processo de impeachment para cá, essa mesma pessoa que sobrou na empresa, que estava lá com 5 pessoas, fazendo o trabalho eles fazendo o trabalho de mais 3 pessoas, essa pessoa já pôde contratar alguém para ajudá-la. Essa pessoa já viu, tudo bem, não é o staff de 15 pessoas, mas já é um staff de 10 pessoas. Essa pessoa já está olhando para o futuro com olhos melhores, já está pensando em consumir. Essa decisão, essa confiança do consumidor, como a gente chama os índices, essa confiança do consumidor, ela é muito importante. Uhum. É ela que vai dar o impulso para o empresário tomar novas decisões de investimento. Ele já tem tomado algumas, mas ele é mais reticente, porque o custo dele é maior do que efetivamente o do trabalhador consumir. Então o empresário ele ainda está reticente. Parte desse investimento foi demonstrado em alguns indicadores de PIB, a gente viu a formação bruta de capital fixo, que é basicamente o investimento do empresariado. Nós temos visto recentemente as inflações tendo repiques, nós tivemos o IGP-10 fechando, para fechar o ano, se a gente olhar os últimos meses do IGP-10, do IGPM, do IGPDI, havia um impacto de IPA, que é o índice de preço ao atacado. Uhum. E o impacto era em preços de intermediários e de matéria-prima. Isso é o empresário investindo. É ele consumindo, é o empresário consumindo isso. Só que ainda não está em níveis que nós podemos dizer o investimento vai liderar a recuperação econômica. A nossa perspectiva é de que o consumo, nesse primeiro momento, é que vai fazer isso, independente do cenário eleitoral. Porque se imaginarmos que quem ganha é quem recebe a maioria dos votos, as pessoas que votaram no vencedor estarão otimistas em relação ao futuro. Sim, claro. E pelo menos até o início do próximo mandato, essas pessoas vão manter o seu padrão de consumo. Só vamos entender se a situação vai piorar ou não quando se tomar as primeiras decisões do futuro governo. Quando a gente vê todas essas discussões, é interessante que o humor, obviamente, qualquer reforma, nós estávamos falando antes de começar essa entrevista sobre as reformas que foram feitas ainda na gestão Fernando Henrique. Me lembro quando foi exatamente o primeiro governo depois da redemocratização que falou em qualquer coisa sobre reforma. Exato. Porque Sarney não fez nada disso, Collor também não fez. E o primeiro governo de Itamar Franco começou a falar disso, mas elas foram realmente... Focou mais no real, né? Exatamente, até porque tinha um compromisso Exato, maior ali. exato. A estabilidade era o plano daquele governo e, na verdade, fez muito bem. Naquele instante, diante da situação que nós vivíamos, hiperinflação. Eu tenho que lembrar, enquanto normalmente as pessoas reclamam da história brasileira, eu digo assim, quem tem 30 anos não sabe o que é hiperinflação. Não sabe, não tem noção. E viveu já 30 anos Exato. nesse país e não sabe o que é hiperinflação. Não sabe do que está reclamando, é uma coisa impressionante. Isso é um ganho, não é, Geisman? Eu digo porque eu lembro, nós temos mais ou menos a mesma idade, do meu pai ir ao mercado correr, ele corria na frente do marcador de preços. Porque não tinha preço no código de barra. Exatamente. Era aquele adesivinho que o cara ia remarcando. A maquininha de remarcar preço. Qual que era a correria? O cara que estava remarcando o preço aqui, ele não tinha chegado lá ainda. Então as pessoas iam na frente dele para pegar os produtos que estavam com preço antigo ainda. E tudo era marcado na mão. Então você chegava em casa e você nem sabia o que você tinha pago. Porque era pelo que estava no preço. Às vezes tinha que comparar. E era aquela loucura do dia 10. O meu pai tinha uma vantagem de trabalhar no mercado financeiro, então ele não recebia dia 10. Meu pai recebia em dias diferenciados, que era uma inteligência do mercado financeiro na época de saber o seguinte: eu não vou submeter o meu funcionário a ficar correndo dia 10 com aquela loucura de todo mundo para comprar, porque as pessoas corriam que nem loucas no supermercado para poder fazer compra, para aproveitar um preço mais barato, porque a inflação gerava 40% ao mês às vezes. É isso que as pessoas não entendem. 40% é inimaginável ao ano hoje em dia. Então, estamos falando de uma inflação que vai terminar seguramente agora, terminou 2017, abaixo do piso da meta, que por acaso era de 3%. Daqui a pouco nós vamos ver o resultado do IPCA, muito provavelmente o Banco Central vai ter que se explicar à Fazenda. E olha que explicação terrível. Por que a inflação não bateu a meta? Provavelmente a explicação do Banco Central deve ser alguma coisa relacionada à questão política. Porque, em vista às reformas, o Banco Central tinha que tomar uma certa cautela e evitar um ciclo muito acelerado de corte de juros, que ele poderia ter promovido, porque as condições macroeconômicas davam, mas o Banco Central não está olhando nem 2018 mais.
O Banco Central já começa a olhar 2019, o mercado financeiro, inclusive, todos já está olhando 2019. As preocupações em relação à reforma da Previdência não são para 2018, são para 2019. Nós temos uma discussão do mínimo em 2019. Se passar essa reforma esse ano, vai ter que ter uma outra reforma daqui a 2 anos. Então, todas essas discussões têm um espectro muito importante já para o futuro. Já não está se olhando. O 2018, entre grandes aspas, já é um ano ganho para a economia brasileira. Historicamente é um ano ganho. Os temores ficam em relação aos próximos anos, por conta da questão fiscal, por conta da indefinição política e dos temores de um candidato da linha populista. Você imagina que as pessoas, apesar da gritaria, e obviamente com a trabalhista aconteceu isso, com a reforma do teto também houve uma discussão, mas não tanto quanto da reforma trabalhista, com a Previdência está acontecendo a mesma coisa. Mas aí a mudança do discurso de cortar o privilégio do funcionário público, isso começou a dar uma percepção diferente para o brasileiro médio que está trabalhando, está tentando pagar a vida, voltar ao emprego, e ele é impactado por esse noticiário. A gente trata disso todo dia, mas as pessoas estão cuidando de outras coisas e também tem que saber dessas coisas. Minha pergunta objetiva é, esse nível de conhecimento, na sua opinião, está avançando porque é melhor eu ter uma economia pujante que gere vários tipos de emprego e as pessoas comecem a ter renda pelo trabalho dela, do que ela ficar fazendo conta do que eu consigo tirar na Previdência se eu me aposentar com 45 ou 50 ou 55 anos. Esse tipo de percepção vai chegar? Eu acho que já começou a mudar. Acho que dos maiores problemas que o governo Temer teve desde o começo foi de comunicação. Talvez seja um ranço do PMDB por nunca ter estado na alça de mira, estado ali no front, vamos dizer, na infantaria de uma presidência. A presidência é uma infantaria, o presidente não é um general. O presidente ele é um infante, ele está na frente da guerra, ele está lá para tomar todos os tiros. E talvez o PMDB, por nunca estar nesse protagonismo, o PMDB sempre esteve ali por trás, o PMDB sempre foi o general que comandava as tropas e deixava as tropas irem. Foi sempre um partido de sustentação de governos do Congresso. Exatamente. Então, talvez isso tenha gerado a dificuldade de comunicação. Eu não digo dificuldade de comunicação de eloquência. O presidente Temer tem uma eloquência verbal a se falar, mas eles têm uma dificuldade de atingir o povo, de conversar com o povo, de explicar a situação correta. E eu acho que o que demorou demais para o governo Temer foi explicar exatamente aos pontos que se pegavam a reforma da Previdência e se tem uma classe que vai ser atingida, que são dos servidores, que tem um potencial de comunicação muito maior e que distorceu ao seu favor sempre que pôde esse discurso, com um lobby muito pesado no Congresso. E o mais importante é a gente lembrar o seguinte, boa parte dos deputados também não havia entendido. Eis a grande questão. Isso é um drama. Isso é um drama. Porque, drama. na verdade, o Congresso ele é um reflexo direto do Brasil. Não adianta dizer que você está nervoso com o Congresso. Infelizmente, o Congresso é um reflexo da sociedade. Nada diferente. Então, se você imagina que há uma parcela da população, como eu te citei uma vez, que eu estava vindo para cá de táxi, e eu conversando com o taxista, e o taxista, esse negócio do Temer, da reforma do Temer, aí eu perguntei para ele, o que você não concorda com a reforma? Em 2 minutos chegou-se à conclusão que ele não sabia de nada, nem da reforma trabalhista, nem da reforma da Previdência. E quando eu expliquei os pontos a ele, foi a hora que deu uma pequena iluminação e ele falou assim, mas esse governo também não sabe explicar. Foi aí que eu notei e falei assim, não, e ele tem razão, esse governo não sabe explicar. É uma reforma polêmica, uma reforma difícil, mas os méritos que o presidente Temer vai ter comparativamente a todos os outros presidentes que vieram para cá, é que ele, desde a redemocratização, ou vamos dizer, desde o governo Fernando Henrique, foi o que está trazendo à tona as reformas mais importantes que todos os outros governos deixaram de tocar por questões de popularidade. Ele bancou. Ele bancou essas reformas. Ele vai entrar para a história por isso. Independente da questão política, eu como economista, eu brinco muito que eu digo que eu sou um economista anarquista. Meu viés político é zero. Meu viés é sempre econômico. Mas você tem questões, você falou das reformas, elas são estruturais de fato. Exato. E são reformas, não são reformas de contábeis que entram ali, né? O Banco Central e a Fazenda fizeram um trabalho excelente de bastidor, que as pessoas não veem, mas no sentido de normalização de taxas de juros futuras em níveis abaixo de 10%. Ou seja, eles fizeram um trabalho de bastidores com questão de meios de pagamento, com a própria TLP, que vai entrar em vigor este ano,
e outros fatores, outras reformas microeconômicas que vão dar sustentação para que no futuro não haja necessidade do Brasil ter taxas acima de 10%. Por quê? Porque a questão estrutural foi muito bem ajustada. O segundo mérito que esse governo vai ter, independente de como politicamente ele possa entrar para a história, mas é também de uma equipe econômica de grande mérito. Em especial a figura de Ilan Goulart, na minha opinião. Do presidente do Banco Central. Do presidente do Banco Central. Então, quando a gente observa o que tem que ser feito, os grandes méritos, Fernando Henrique foi o Plano Real, indubitavelmente, como a gente citou agora há pouco. Sim, Quem claro. tem 30 anos não faz ideia do que é inflação. Dois pontos importantes que eu creio que ocorreram no governo Lula foi a questão, obviamente, da assistencial, porque, tudo bem, as pessoas vão discutir, veio do governo do Fernando Henrique, era da dona Ruth, tudo bem, concorda, mas foi implantado com relativo sucesso. O problema não foi não ter um avanço isso em nível social, ele ficou em nível assistencial. E eu acho que o primeiro ponto de reforma da Previdência, que foi dado logo no início, que foi uma medida ortodoxa do governo Lula, que foi da questão das aposentadorias integrais. Sim. E da criação dos fundos de pensão dos servidores públicos. Isso foi um ponto importantíssimo. Poucas pessoas dão esse mérito ao presidente Lula, mas ele teve esse mérito. Me desculpa, politicamente eu não posso dizer nada, mas assim, economicamente eu não dou mérito nenhum para o governo Dilma. Eu acho que foi um desastre desde o começo. Um desastre que começou no governo Lula e terminou no governo Dilma. E aí vem agora o governo do Temer com esses méritos de reformas. A questão a importância agora fica para o futuro. O próximo presidente tem que ter um viés semelhante a este. Porque se essas reformas forem feitas de maneira estrutural, nós estamos literalmente preparando o Brasil para o futuro, finalmente. Vamos falar de futuro no próximo bloco. Nós estamos conversando aqui com o Jason Vieira, da Infinity Asset. A gente faz um rápido intervalo, a gente volta na sequência para continuar falando sobre expectativas para a economia e para o país agora, neste ano. Já de volta com o cenário econômico especial de perspectivas econômicas para 2018, hoje com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Jason, a gente terminou falando sobre preparar o país para o futuro. Não raro, eu vejo as pessoas às vezes reclamando das coisas. Você fez menção, por exemplo, literalmente corrida contra a inflação. Exato. Que o sujeito tentava assim, eu tenho aquela gôndola toda de leite, vamos imaginar, leite em caixinha, e o sujeito ia remarcando com aquela maquininha, que eles não fazem ideia o que é uma maquininha de remarcar. Não, graças a Deus eles não fazem ideia. Né? Mas enfim, aí o sujeito ia lá, dava uma volta, dava um contorno para pegar de lá para cá, para poder pegar um preço menor. A inflação era sentida dia a dia no supermercado. Os funcionários, aliás, os supermercados tinham funcionário para isso, para ficar remarcando. Exato. Esse funcionário praticamente hoje não existe, né? Faz qualquer outra coisa. Mas as pessoas reclamam, e reclamam do passado, e porque somos o que somos, porque fomos... Eu sei porque esse é um tema que eu me dedico há tantos anos. Somos o que somos porque fomos colonizados pelos portugueses. E depois aqui é uma mistura que nunca foi resolvida. Tá, o passado é simplesmente necessário para existir o presente. Isso Exato. É uma questão semântica, ninguém de nós vai conseguir mexer nisso. E o passado da forma como foi o que nos trouxe até aqui. Exato. E muita gente fez muito por esse país para chegarmos até aqui. Eu me lembro do doutor Adib Jatene, uma vez eu fui perguntar a ele, porque ele deu a cara para aumentar imposto, imagina, num país como esse, falava, vamos aumentar imposto. E ele tinha uma razão muito nobre em cima disso. Exato. Porque se os recursos que foram na expectativa dele, seriam dedicados à saúde, se fossem aplicados da maneira como ele imaginava, que se imaginasse um nível de perda, que óbvio, em termos de Brasil, a gente não pode imaginar que esses recursos, nós teríamos saúde britânica hoje em dia. Pois é. O que os britânicos têm extremo orgulho de falar da saúde deles. Os canadenses também, Exatamente. Os noruegueses. E ele falou assim, olha, mas quando eu cheguei em São Paulo, ele dizia assim que subiu de carroça até chegar numa pensão, porque ele chegou de trem, ele nasceu, se não me engano, no Acre, tinha nascido no Acre. E depois uma mesma resposta do presidente Fernando Henrique, quando eu fiz a mesma pergunta, o que ele achava dessa implicância que o brasileiro tinha com o passado, eu falei assim, presidente, nós somos brigados com o passado e eu acho que isso não leva a nada a lugar nenhum, porque tá brigado com o passado e vai acontecer o quê? Se a sua vida está para frente, Exato. Mas enfim. E ele disse assim, e é um erro que as pessoas pensem assim, porque se eu pensar do ponto de vista meramente numa régua, São Paulo era nada, por exemplo, há 70, 80 anos. Se você comparar São Paulo, o que São Paulo se desenvolveu, ele falou assim, bom, quem vive hoje nessa cidade, que ele pode ter reclamações, tem que imaginar que essa cidade, no começo do século passado, era absolutamente nada.
Eu acho se que desenvolveu. você está falando isso, Piotr, eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente, de 1943, do governo americano falando sobre a cidade de São Paulo. É um vídeo, eu recomendo a todos os brasileiros, tem legendado, a todos os brasileiros que assistam. Quando você assiste aquele vídeo, obviamente que no passado tinha-se mania de adoçar bem a pílula, mas ao mesmo tempo, quando você assiste aquele vídeo, eu lembro de depoimentos dos meus pais, dos meus avós, que são dessa época lá de trás, demonstrava que São Paulo tinha um nível de pungência, de uma expectativa de crescimento, entrou num ritmo. Nós tínhamos em 1910 500 mil e alguma coisa pessoas em São Paulo e 1.200.000 pessoas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Nós tínhamos nos anos 20 1.100.000 pessoas em São Paulo e 1.700.000 pessoas no Rio de Janeiro. 1930 acho que deu algum problema no IBGE, talvez por conta de revolução, alguma coisa assim, nós não tivemos contagem populacional, e em 1940, São Paulo tinha passado de 2 milhões de pessoas e o Rio de Janeiro estava para trás já. Então, você imaginar que num período de 30 anos, essa cidade triplicou de tamanho. E tudo resultado de trabalho, de mãos... De trabalho, de pessoas que estavam de aqui, uma industrialização, Esse é o detalhe. de uma industrialização interessantíssima, de um potencial empreendedor que se tinha em São Paulo enorme. E isso lutando contra o governo federal nos anos 30, sabe? Uma coisa... uma luta política que ocorreu naquela época. E depois ainda São Paulo conseguiu se aproveitar bastante da própria Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi positiva para a economia brasileira. Foi uma das poucas economias no mundo que se aproveitou muito bem. Borracha, metal, Isso. O próprio café, aquela coisa toda. Nós tivemos condições de nos aproveitar muito bem dessa pungência econômica naquele momento. Por isso que eu digo que não pode se colocar o Brasil numa régua, porque nós tivemos momentos de altos e baixos. Eu acho que momentos de baixos foi o início da colonização, foi péssima, se mandou todos os aspones que se tinha de Portugal para burocratas, para vir para cá e explorar o máximo que pudessem, que eram as capitanias hereditárias. Que era uma lógica de exploração da época. Exato. A África foi assim. Exato. O restante da América selvagem. foi assim também. Os espanhóis fizeram isso, os ingleses fizeram isso. Todos fizeram. Depois nós tivemos a fase de colonização real, que ficou entre a família real e a independência. Isso. A independência foi aquela independência mequetrefe que nós tivemos, que todo mundo que estudou história sabe, que tivemos ainda que pagar. Nós pagamos para ter independência, nunca lutamos por uma independência. De repente, nós entramos num período quando Dom Pedro II já tinha uma certa idade, de um florescimento econômico, acadêmico, social no Brasil, inigualável. Dizem que o pior golpe que o Brasil sofreu até hoje foi o golpe da República. Porque se pegar o período histórico da vigência de Dom Pedro II, nós tivemos a faculdade aqui de perto, a faculdade de Direito, nós tivemos diversas universidades sendo instaladas, nós tivemos avanços, criações de centros de pesquisa, o processo de industrialização, lembra da nota de Barão, quando a gente era jovem? O famoso Barão. Então, tudo isso foi... Mil cruzeiros... Era um barão. 1.000 cruzeiros era um barão. 1.000 cruzeiros, exatamente. Era um barão. E tudo isso, aí nós tivemos o início da República, que aí já foi um momento desastroso para a economia brasileira, e depois tivemos uma retomada a partir do início do século, que depois ficou se misturando entre grandes recuperações econômicas e péssimos momentos políticos, se alternando ali. Aí a gente entende o peso da questão política, não é o povo brasileiro, não é a colonização. Talvez seja uma escolha por conta da educação que nós tivemos no passado. Então, por não entender direito o nosso passado, que é por isso que eu gosto de ter feito economia, a economia é estudar a história, e ao mesmo tempo a gente tem que olhar agora para o futuro, entendendo que nós já tivemos momentos no passado recente do Brasil que nós, por exemplo, tivemos uma tolerância muito baixa à corrupção, que foi logo depois que nós tivemos o fim da inflação. E agora voltamos ao momento que está aumentando o nível da discussão brasileira em relação às reformas, em relação a que tipo de Brasil de nós queremos ter. Com o país. Exatamente. Propriamente, né? O Brasil tem um potencial muito grande e ele precisa ser liberado. Diezão, eu acho que eu tenho que terminar com essa sua frase. Obrigadíssimo pela gentileza. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Para nós todos. Bem, o Cenário Econômico termina aqui. Hoje nós ouvimos Jason Vieira,
economista-chefe da Infinity Asset. Amanhã nós estaremos de volta nessa série especial do cenário econômico para falar de perspectivas para 2018. Boa noite, até amanhã.